Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Salmo 26. Um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E o salmo de hoje nos expressa a ideia de que a bondade do Senhor é manifestada em nossas vidas. No Evangelho de ontem, refletimos sobre Jesus anunciando que ele realizaria as boas obras e as boas novas. E no Evangelho de hoje também refletiremos sobre a manifestação do poderio de Jesus, no sentido de ir ao encontro das pessoas, curar, libertar e converter. Na primeira leitura de hoje da carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, dos versículos 1 ao 6 e 9 ao 11, São Paulo escreve a uma comunidade que vivia a expectativa intensa da segunda vinda de Cristo. E ele adverte que o dia do Senhor virá como ladrão de noite, conforme está no versículo 2, ou seja, inesperadamente. E nós podemos refletir nos dias de hoje. Nós sabemos qual é o nosso último dia? Embora nós não temos que viver com medo do fim de nossas vidas, mas nós paramos para pensar que se hoje fosse o último dia nosso, ou que de fato nós não sabemos nada daquilo que nós fazemos no sentido do nosso futuro, estamos verdadeiramente preparados? Será que nossas ações no aqui e no agora são ações frutíferas, são ações que realmente consolidam a nossa fé na manifestação do nosso testemunho? Estamos preparados verdadeiramente nessa vivência de fé? E com isso, Paulo traz essa dimensão de reflexão no versículo 4. Vocês não estão nas trevas, irmãos. E Paulo recorda que os cristãos são filhos da luz, chamados a viver com vigilância e sobriedade, e nós somos chamados a viver dessa forma, vigilantes e sóbrios. Pode ser, e aqui estou dizendo, pode ser que nós estejamos ocupando mais o nosso tempo de coisas as quais não nos levam a uma dimensão mais profunda de fé. E no versículo 9, Paulo continua: Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E nesse sentido, a salvação não é a obra do acaso, mas fruto do amor gratuito de Deus. E da mesma forma que a nossa salvação, enquanto manifestação do nosso testemunho, consequentemente de nossas obras, não é fruto do acaso. Às vezes é complicado pensar dessa forma, mas muitas vezes pode parecer que as pessoas vivem como se não houvesse uma eternidade, como se não houvesse um sentido maior para a própria existência, findando todo tipo de ação apenas a um aspecto material. E com isso, Paulo conclui no versículo 11: há uma edificação mútua. Consolai-vos e edificai-vos uns aos outros. Ou seja, a nossa caminhada não é sozinha, nós estamos inseridos em uma comunidade. Nós temos a presença de pessoas as quais podem ser auxílio para a nossa caminhada ao invés de empecilho. E no evangelho de hoje, em Lucas, capítulo 4, dos versículos 31 ao 37, é um trecho que apresenta Jesus ensinando em Cafarnaum com uma autoridade única. E sua palavra não é apenas discurso, mas ação. Ele liberta um homem possuído por um espírito impuro. Ele fala com autoridade e poder, conforme o versículo 36. A palavra de Cristo transforma a realidade, afinal de contas, é a palavra do próprio Deus.
E devemos entender aqui um pouco o contexto cultural, religioso e espiritual do mundo judaico e helenístico no século I. Para os judeus do tempo de Jesus, os espíritos impuros, em grego pneuma akartarton, eram forças associadas ao caos, à desordem e à oposição ao plano de Deus. E aqui o espírito no homem que é curado pergunta Jesus: O que queres de nós? É uma expressão idiomática, era uma fórmula semítica usada para protesto ou resistência. Algo próximo de por que você está nos incomodando? Ou o que tem a ver conosco? E no contexto, há um reconhecimento da autoridade. Ao chamar Jesus de Nazareno, o Espírito identifica de quem se trata, não como ato de fé, mas como a admissão da autoridade de Cristo. E no contexto cultural, saber e pronunciar o nome de alguém era sinal de poder sobre ele. Aqui, porém, o demônio não exerce poder, mas confessa sua impotência. E ao continuar dizendo, vieste para nos destruir, é o medo do juízo. O Espírito demonstra a consciência de que o reino de Deus está rompendo as forças do mal e que o tempo da derrota das trevas havia chegado. E no contexto helenístico, na região da Galileia e da Decápole, havia uma forte influência da cultura grega nesse ambiente. Possessões e exorcismos eram interpretados como combates entre divindades ou forças espirituais. E o fato de Jesus ordenar com a palavra e não com rituais mágicos revela algo radicalmente novo e que impressionava até os não-judeus: a autoridade de um homem sobre forças espirituais apenas por sua palavra. E aqui há uma manifestação messiânica. O grito do Espírito revela uma verdade. Jesus é o enviado de Deus, aquele que veio inaugurar o reino. E se ele inaugura o reino, o que é que nós estamos procurando em nossas vidas? Quais os valores, quais são os tesouros? O que de fato nós estamos dando importância? E muitas vezes estamos correndo o risco de a todo momento querer justificar certas atitudes, achando que nós estamos certos e Deus está errado. Vejamos bem, naquilo que diz respeito da caminhada, na caminhada de fé, perante os desafios de vida, nós temos que realmente entender qual que é o sentido de buscarmos a nossa fé, ou no que nós estamos consolidando a nossa fé. E com isso, acreditando verdadeiramente no poderio de Jesus em nossas vidas, para que ele possa de fato destruir aquilo que não faz sentido em nossas vidas. E para tanto é preciso uma abertura de espírito, uma busca consciente de que somente o Senhor pode operar maravilhas em nossas vidas, transformando todo o nosso ser. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.